Boa noite a todos, é uma alegria estar novamente com você para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos falando direto da Igreja Central de Blumenau e quero agradecer a você, o seu carinho, sua audiência. Você pode compartilhar o link, você pode compartilhar este culto de louvor e adoração ao Senhor. Compartilhe através do seu Facebook, compartilhe através do WhatsApp para que mais pessoas ouçam essa mensagem de Deus, essa mensagem de salvação. Se você ainda não é inscrito, gostaria de convidar você a curtir a nossa página, a se inscrever em nosso canal. Participe e siga-nos nas nossas redes sociais. É uma alegria estar aqui de volta com você neste domingo, mais uma vez, para juntos estudarmos sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Nós vamos, nessa noite, estudar um pouco a respeito do quarto milagre de Jesus no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 1 até o verso 15. Aqui está o quarto milagre de Jesus no Evangelho de João. E na minha Bíblia eu posso ler assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que também é conhecido como de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para dar a tanta gente? Mas dizia isto para testar, para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Verso 7, Felipe então responde: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: nós temos entre nós um garoto, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Verso 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, a todos quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Verso 15, o último verso. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Alguma vez você já passou fome? Você já passou dificuldade com a falta de alimento? Não tinha o que comer? Ficou sem comer um dia ou por vários dias? O que é que você sentiu? O que é que você sente quando está com muita fome? Fraqueza, dor no estômago e desânimo. Entre tantas coisas, essas 3, elas se destacam. E nós vimos aqui, nos 3 primeiros milagres de Jesus no Evangelho de João, que todos estes milagres, os milagres que Jesus fez até aqui, têm como objetivo de suprir algum tipo de necessidade humana. Mas Jesus também, ele sempre se preocupou em suprir as nossas necessidades espirituais. E dessa forma, aqui é revelada a divindade de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Interessante que Jesus estava pregando para uma grande multidão. Onde Jesus estava, havia muita gente, e muitos seguiam a Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres que Jesus realizava. Muitas pessoas
seguiam a Jesus por causa da comida, por causa do pão. Sabe, amados, o pão, a comida, é uma das nossas necessidades básicas. Trabalhamos durante todo o dia, durante toda a semana e por vezes até tarde da noite, por causa do pão. O pão é uma necessidade básica, é uma necessidade essencial na vida do ser humano. Muitos estão demasiadamente ocupados e preocupados com o pão material, e acabam se esquecendo do pão da vida. Jesus é o pão da vida. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6 e o verso 33. Na minha Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentados. Primeiro Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Primeiro o pão espiritual, primeiro Jesus, o pão da vida, depois as necessidades básicas. Nós temos a necessidade de alimento. Jesus, no verso 5, olha comigo de novo esse texto. Então Jesus levantou os olhos, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para dar de comer a tanta gente? Jesus viu o estômago vazio daquela multidão. Interessante que aquelas pessoas se juntaram para assistir, para ouvir, para ver as pregações de Jesus. E elas ficaram de manhã até quase a noitinha, até a tardezinha. Eles ficaram ali ouvindo a Jesus. E eles não se cansaram porque estavam na presença de Jesus, estavam ouvindo o próprio Jesus. Eu quero perguntar para você, quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está em uma igreja, quando você está adorando a Deus, o tempo parece que não passa ou o tempo passa rapidamente? Quando o culto está chato, geralmente não passa, demora demais. Mas quando nós estamos na presença de Deus, o tempo passa rapidamente, o tempo passa velozmente. E aquelas pessoas não perceberam que o tempo estava passando, e Jesus, no final do dia, ele estava um pouco cansado, as pessoas estavam ali querendo ouvir mais, e Jesus levantou os olhos, disse o verso 5, ele viu a grande multidão, ele viu o estômago vazio daquela gente, daquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. Primeira lição desta noite: Jesus se preocupa com as nossas necessidades. Que necessidade você está passando nessa noite? Qual é o seu problema? O que tem te afligido? Não me importa o seu problema, não me importa a sua necessidade. Jesus se preocupa com todas as suas necessidades. Jesus se importou com as necessidades daquelas pessoas. A necessidade era a comida, a necessidade era o pão. O pão é o alimento mais básico, mais essencial para viver, mas aqui também Jesus representa o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Pergunto, você tem fome espiritual? Você tem desejo de se alimentar da palavra de Jesus? Nós fomos criados com uma fome, e essa fome não a física, mas a fome espiritual. Somente Jesus, o pão da vida, pode nos alimentar. Ele é o pão vivo, é o pão que desceu do céu. Nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Ele mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem buscado se alimentar diariamente do pão do céu? Você tem se alimentado do estudo da Bíblia, do estudo da lição da escola sabatina? Você tem tido uma comunhão íntima com o Senhor? Aliás, eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus, o Rei do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores? Em meio às dificuldades, a quem nós temos recorridos? O que fazemos na hora da aflição, na hora da necessidade? Onde está a nossa esperança? Jesus, o verso 5 diz que ele levantou os olhos, ele viu as multidões. Ele viu as pessoas sentindo as suas necessidades mais básicas. Jesus, então, provando a fé deles, ele sabia o que ele iria realizar.
ele disse assim, olha, as multidões estão aí, onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Onde nós vamos comprar? Naquele instante, naquela ocasião, Filipe olhou para o dinheiro a fim de resolver o problema. Filipe era rápido nos cálculos. Ele disse, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Se nós tivéssemos 200 denários, talvez cerca de 20 mil reais, onde nós iríamos comprar? Ainda assim, não daria para alimentar tanta gente. Cada um iria receber apenas um pedaço de pão e as pessoas ainda ficariam com fome. Naquela ocasião havia, a Bíblia diz, cerca de 5 mil homens, fora as mulheres e fora crianças. Se nós analisarmos, cada homem tinha pelo menos uma esposa, a sua mulher, e mais um filho, 15 mil pessoas. Havia pelo menos 15 mil pessoas naquela ocasião. André, ele tinha uma saída, mas faltava algo, faltava a fé. O problema é maior. Ele diz assim, o que é que nós vamos fazer com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, 2 peixes ainda pequenos, para alimentar tanta gente? É impossível, não há condições, nós não temos como alimentar tanta gente. Queridos amigos ouvintes, quantas vezes reagimos como os discípulos de Jesus? Nós não cremos porque não temos o dinheiro suficiente, nós não temos os recursos necessários, nós não temos o bastante. A pergunta é, onde está a nossa fé? No Deus que pode todas as coisas, no Deus todo-poderoso, no Deus onipotente, no Rei de todo o universo. Deus não é o Deus do impossível, Ele não pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Para onde você está ouvindo, para onde você está olhando, querido amigo, a fim de resolver os seus problemas? Para onde você olha, quando você vê as suas necessidades? Você tem olhado para Jesus que pode resolver os seus problemas? Falo para alguém que está endividado, não sabe mais o que fazer. Para quem você tem olhado? Para os agiotas? Para o cartão de crédito? Para o seu banco, para o gerente? Para quem você tem olhado? Sabe, queridos, há uma outra lição para você e para mim nessa noite. Jesus usa exatamente aquilo que nós temos, aquilo que nós dispomos, aquilo que nós colocamos a Ele. Aquele garotinho ofereceu tudo o que tinha. No verso 11, diz que Jesus tomou os pães e os peixes, e tendo dado graças, distribuiu. Aquele garotinho abriu mão do seu lanche, aquele garoto abriu mão do seu almoço, ele ofereceu tudo o que ele tinha. O que é que você tem para oferecer a Deus? Jesus, Ele quer usar as nossas vidas, os nossos bens, as nossas habilidades, mas para isso, nós temos que colocar à disposição dEle, espontaneamente, tudo o que nós temos. Nós temos o que temos graças a Ele. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós dispomos, nós precisamos colocar à disposição do Senhor. Há uma outra lição aqui neste texto, neste milagre, que é a obediência. O agir de Deus está sempre condicionado à obediência. Esse milagre aconteceu porque aquele rapaz não negou dar aos discípulos aquilo que ele tinha, e eles fizeram exatamente o que Jesus havia ordenado. Assim foi em Caná da Galileia, no primeiro milagre de Jesus. Assim foi com o oficial, no segundo milagre de Jesus. Assim foi com o paralítico junto ao tanque de Betesda. Jesus quer um povo obediente. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Você é um filho obediente? Você é um filho obediente aos seus pais? Você é um filho obediente ao seu Pai do céu, ao seu Pai maior? Você ama Jesus? Jesus disse, me amais, guardarei os meus mandamentos. Você tem esperado no Senhor? Jesus espera que o seu povo seja um povo obediente.
E se você tem clamado, se você tem esperado, você tem rogado ao Senhor, então o conselho é: obedeça ao Senhor. Obedeça a Jesus. Jesus, Ele é o Senhor dos milagres. Ele não somente nos salva, mas Ele liberta. E Ele nos enche com o seu Santo Espírito, como também multiplica pães e peixes, desde que nós nos dispomos a obedecê-lo, a fazer como Ele orientar, como Ele mandar. Falo para alguém que está precisando de um milagre nessa noite. Naquele momento, Jesus disse assim: peguem então, tragam adiante de mim. Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, e Ele deu graças a Deus. Ele deu graças, Ele agradeceu. Pergunto a você: você tem agradecido ao Senhor por aquilo que você tem? Falo para pessoas que têm muitas posses e têm agradecido a Deus por essas posses que Deus te deu. Falo para alguém que está passando por dificuldade e necessidade, mas não faltou no dia de hoje o arroz e o feijão, o básico. Você já deu graças a Deus por isso? O milagre só aconteceu depois que Jesus deu graças a Deus, depois que Jesus agradeceu por aquilo que ele tinha. Talvez o seu milagre ainda não chegou, porque você está murmurando, porque você está reclamando: ah, eu só tenho isso para comer, ah, eu só tenho esse carro velho para andar, eu só tenho essa casa simples que ainda nem é minha, é alugada para viver. Você já agradeceu a Deus por isso? Jesus deu graças e Ele disse para os discípulos: distribuiu, repartia ao povo. E o interessante é que enquanto iam repartindo, os pães e os peixes iam se multiplicando. E naquela tarde, quase noite, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, pelo menos 15 a 20 mil pessoas foram alimentadas, porque Deus havia feito um milagre através de Jesus. Falou para alguém que está passando necessidade, está passando por uma dificuldade: olha aqui para mim, olha para mim, eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus da palavra dele, esse Deus é o Deus dos milagres, é o Deus que pode todas as coisas. Falo para alguém que está com uma dívida, está com um problema de saúde. Falo para alguém que está precisando de um milagre nessa noite. O milagre que você precisa, Deus tem. Eu quero ler para você, para terminar, 2 textos da Bíblia, da palavra de Deus. O primeiro deles está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no início, o livro das origens, o livro do início. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18 e o verso 14. Quando 2 anjos aparecem a Abraão, Deus diz assim: Abraão, você vai ser pai. Sara, você vai ser mãe. Sara riu da promessa. Como pode ser? E aí Deus, através do anjo dele, responde para Abraão e para Sara. Responde no verso 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Em outras palavras, há alguma coisa impossível para Deus? Lucas no capítulo 1 e o verso 37. E eu termino com esse texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 1 e o verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Querido amigo, querido ouvinte, Deus, Ele está à sua disposição para atender você. Deus, Ele não apenas pode, mas Ele quer realizar um milagre na minha vida. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Você precisa de um milagre. Alguma impossibilidade na sua vida que você olha, não vê saída, não vê solução. Deus pode. Ele não apenas pode, mas Ele quer resolver o seu problema. Eu quero convidar você para ouvir uma linda canção. A minha amiga Grazi vai cantar uma canção. Essa canção fala de milagre. Essa canção fala do agir de Deus. Grazi, cante essa canção para nós. Por favor, preste atenção nessa música e nessa letra também.
pois dele surge a dor, quando a noite é tão profunda e parece não ter fim. Se a tristeza invade a alma e o olhar já se perdeu, não consegues ver o brilho da manhã que já nasceu. Se o caminho é incerto e o além não podes ver, se os amigos já não sabem com certeza o que dizer, se o céu é tão escuro que traz nuvens de temor, a esperança se confunde na tristeza e na hoje não entendes, é difícil compreender. Muitas vezes já perdeste a vontade de viver. Sei que o brilho dos teus olhos já faz tempo se apagou, mas eu quero te dar força pra enfrentar a sua dor. Minha paz é diferente do que o mundo pode dar. O amanhã revela a glória e a certeza de encontrar o caminho da vitória, garantido lá na cruz. Do aconchego dos meus braços, sou contigo, sou Jesus. Vem, descansa em mim, recebe a minha paz. Repousa agora tua mão cansada sobre as marcas do amor. Sobre as marcas do amor. Muito obrigado, Grazi, pela linda canção. Deus continue abençoando você. Sabe, queridos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. E eu quero neste momento, quero nesta hora, quero nessa noite, entregar você nas mãos do Senhor. Eu quero pedir para o Senhor realizar um milagre na sua vida, como Ele realizou o milagre naquela ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes, que atingiu muita gente, que atingiu uma grande multidão. Nessa noite, Jesus quer realizar um milagre na sua vida. Você aceita o milagre de Jesus? Fecha os seus olhos. Eu quero orar com você.
Querido Deus, nosso amado Pai, nós queremos louvar o nome do Senhor e te agradecer, porque no passado o Senhor realizou muitos milagres, mas também queremos te agradecer porque no presente, hoje, o Senhor pode realizar milagres. Ó Deus, eu quero entregar este meu amigo, essa minha amiga que está assistindo este sermão, esta mensagem, que está ouvindo esta oração neste momento. Talvez falo para pessoas que estão passando por um drama, pessoas que estão precisando de um milagre, pessoas que precisam de um emprego, pessoas que precisam de uma cura, pessoas que têm uma conta impagável e não tem saída, não tem solução. Ó Deus, em nome de Jesus, realiza um milagre na vida dessas pessoas, para a honra e para a glória do Senhor. Continue cuidando de cada um de nós, continue nos protegendo, mas Pai, sobretudo, acima de tudo e acima de todos, continue realizando o milagre na nossa vida, principalmente o milagre da conversão, o milagre do novo nascimento. Que o Senhor continue conosco, nos ajudando e nos abençoando. Eu te peço em nome de Jesus, nosso Salvador. Foi uma alegria estar com você no culto desta noite. Nós vamos nos encontrar no próximo domingo, onde nós estaremos estudando o 5º milagre de Jesus no Evangelho de João. Eu espero você. E quero dizer para você, mais uma vez, curta as nossas redes sociais, se inscreva nelas, recebam as notificações e fique por dentro daquilo que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Blumenau. Deus continue abençoando você. Tenha uma feliz semana na presença de Jesus. Até mais.